Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o UnionPay, que chegou ao Brasil e ameaça o domínio da Visa e da Mastercard, né? A UnionPay, para quem não sabe, é uma operadora chinesa de cartões de crédito, muito comum na Rússia, muito comum no Irã, países que estão sancionados pelo resto do mundo e com isso aderem à China no sistema de pagamento deles, né? Veja, eu não tenho nada contra isso, eu acho que é mais uma opção para os brasileiros. Os brasileiros vão poder escolher entre Visa, Mastercard e UnionPay, né? Que diferença que vai ter aí? Não sei, talvez tenha uma tarifa melhor, não sei qual é a diferença, né? Agora, o ponto que o pessoal está colocando aqui é que isso daqui poderia ser uma salvaguarda para o Brasil caso os Estados Unidos bloqueiem a operação da Visa e da Mastercard aqui no Brasil. Eu acho pouco provável, sempre achei pouco provável uma ação desse tipo de bloquear a Visa e Mastercard aqui no Brasil. Isso foi feito com a Rússia, um país que entrou em guerra com o Ocidente, né? Então, assim, não acho que nós chegaríamos neste nível. Mas eu entendo a preocupação das pessoas. O meu temor só é que, bom, você sabe, né? A China você não pode confiar. Por quê? Porque é um regime ditatorial. O que eles vão fazer com os dados das compras que você faz? O que eles vão fazer no futuro com limitações do seu poder de compra e coisa e tal, limites e restrições, a gente não sabe. Países ditatoriais são sempre piores que países democráticos. Lá nos Estados Unidos, o Trump é presidente hoje. Daqui a 3 anos vai ser outro presidente. Pode ser que você não goste das coisas que o Trump está fazendo, mas vai ter outro presidente daqui a 3 anos. Na China, o Xi Jinping estava 3 anos atrás, estava 10 anos atrás e provavelmente vai estar nos próximos 3 anos também por lá. Se ele quiser te sacanear por qualquer motivo que seja, ele consegue te sacanear muito mais facilmente. Eu sempre falo isso, não dá para acreditar em número de país ditatorial. Por quê? Porque quem é que vai virar para o ditador e falar, ah não, esse número está errado? Não vai ter ninguém, né? Nos Estados Unidos tem a oposição. O Trump está lá tomando as decisões dele, mas está sendo criticado. O pessoal está criticando o negócio do Jeffrey Epstein, coisa e tal. E isso é uma coisa boa. Se o Trump fizer alguma coisa muito merda, muito ruim, o pessoal vai criticar o Trump. Na China não vai ter essa crítica. Então, assim, esse que é o medo que eu tenho nessa história. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Hemorroida Cerebral, Joaninha Atômica e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? O mais curioso dessa história é que a verdade é que já existe, tá, o UnionPay aqui no Brasil, tá? Já tem cartões aqui, o pessoal já usa, já funciona aqui no Brasil. As maquininhas que tem aqui no Brasil já estão funcionando com esse cartão. Então, assim, não é que tem uma diferença muito grande em relação à situação atual. Na verdade, essa notícia aqui saiu muito mais com a ideia da esquerda de dizer que, tá vendo? Se os Estados Unidos proibirem Visa e Mastercard, a gente tem a UnionPay. Eu não sei se eles percebem o problema de falar esse tipo de coisa, né? Porque o UnionPay é o cartão principal que tem na Rússia hoje em dia. Na Rússia, o pessoal só usa essas coisas, porque não tem mais o Visa e Mastercard, né? O Irã, que também está sancionado pelos Estados Unidos, só usam Visa e Mastercard, coisa e tal. Desculpa, não usam mais Visa e Mastercard, só usam UnionPay, né? E, de novo, haver mais uma opção para o consumidor brasileiro, eu acho ótimo. O problema é que essa opção já existe, tá? O que eles estão anunciando agora é justamente a emissão de cartões com o UnionPay. Aliás, está aqui, ó, Gazprom Bank, tá vendo? Gazprom Bank é justamente o banco da Rússia, um dos principais bancos da Rússia, que está usando aqui o UnionPay lá na Rússia, provavelmente, esse tipo de pagamento, né? Livre mercado é ótimo. Ter um cartão chinês além dos cartões americanos aqui no Brasil, acho excelente. Quanto mais tiver, melhor. Fica a opção de cada um compra o cartão, usa o cartão que quiser. Agora, a minha visão é essa, né? É muito mais uma tentativa do governo brasileiro de dizer, tá vendo? Aí, Estados Unidos, se você brigar com a gente vai para a China, a gente vai ligar com a China. E isso é uma escolha estratégica terrível. Principalmente porque o que os Estados Unidos está exigindo do Brasil não é nada demais, é apenas reconhecer o que todo mundo já está vendo aqui no Brasil, que essa ação contra o Bolsonaro é um absurdo. Essa ação contra o Bolsonaro está cheia de nulidades. Isso tem que ser encerrado. É só isso que o Trump quer. Se libertarem esse negócio, se acabarem com essa ação do Bolsonaro, acabarem com a censura nas redes sociais, eu tenho certeza que negociar as tarifas com os Estados Unidos vai ser muito tranquilo de fazer e vamos chegar num valor bastante razoável no final das contas. Mas o governo Lula não tem esse interesse, ao contrário, o governo Lula quer mesmo essa briga, né? Como eu falei para vocês, existem dois interesses do Lula ao bater nos Estados Unidos. O primeiro é, evidentemente,
bater nos Estados Unidos, porque isso aumenta a popularidade dele, ou ele acha que isso aumenta a popularidade dele. Mais um dia se passou e nenhuma pesquisa saiu dizendo que o Lula está melhor nas pesquisas, porque foi aquilo mesmo que eu falei para vocês, ia dar uma subidinha e caiu e não teve nada no final das contas, né? Agora, o segundo motivo pelo qual o Lula faz essa briga com os Estados Unidos é que ele já está preparando o ambiente para a solução Venezuela. Vamos chegar em 2026 e vamos dizer que está uma situação excepcional, que os Estados Unidos estão atacando a liberdade da eleição brasileira, então não vai ter eleição no Brasil em 2026, vai continuar o Lula por mais um tempo, não sei o que lá, e vamos chegar na solução Venezuela. É o que estamos caminhando para isso, tá? Eu espero que não aconteça, eu espero que as instituições brasileiras ainda tenham força para evitar esse tipo de coisa, mas o que a gente está caminhando é para isso. Ou não ter eleição, ou então ter eleição com todo mundo da direita proibido. Não, direita, é de direita? Não pode. Proibido. Não tá proibido de se candidatar. E aí é lógico, como acontece na Venezuela, como acontece na Nicarágua, se você tem uma situação em que só pode concorrer o cara da esquerda vai ganhar, né? Então, assim, o problema que eu vejo é esse. Eu não vejo problema nenhum da UnionPay estar aqui no Brasil por si só, né? Aqui, ó. Quem mais vai sofrer são os americanos. Quem paga a tarifa é o americano, não será o brasileiro. O Brasil pode até vender. Engraçado que eles falam isso agora, né? Quando o Lula colocou as tarifas nas comprinhas da Shopee, da Shein, né? Não, a Janja falou que não, quem vai pagar a tarifa é a empresa, não é o consumidor e não sei o que lá. É lógico que o consumidor que paga sempre a tarifa, não tem essa. Eu concordo com o que eles estão falando aqui. Realmente, quem vai pagar as tarifas são os americanos, não são os brasileiros, no final das contas, né? Mas não deixa de ser ruim. Por quê? Porque os exportadores brasileiros vão ter dificuldade de vender para os Estados Unidos. Eu acho uma burrice? Acho uma burrice. Já falei várias vezes que esse negócio de tarifa é uma besteira. Mas vai prejudicar muito mais o Brasil do que os Estados Unidos. E aí, aqui, ó. O Brasil pode até vender menos no primeiro momento, mas os Estados Unidos terão que consumir menos e buscar outros fornecedores. Exato, diferentes do Brasil, ou seja, o Brasil se fudeu, os Estados Unidos vai arranjar outros fornecedores. No médio e longo prazo, o mundo vai se reequilibrar. Exato, com o Brasil mais isolado, portanto mais pobre. Lembra, o que gera riqueza no mundo é troca voluntária, é comprar e vender, é isso que gera riqueza no mundo. O pessoal aqui no Brasil tem uma ideia errada de que a riqueza no solo. Achei um tesouro, o tesouro vai me fazer rico. Não, o que faz uma sociedade rica é compra e venda, é transação voluntária. Quanto mais transações voluntárias o pessoal fizer, mais você ganha dinheiro, mais todo mundo enriquece numa sociedade, né? E quem vai sair perdendo no final das contas são... Ou seja, o tom dessa vinda do União Europeia aqui para o Brasil é justamente dizer que os Estados Unidos vão se fuder. Olha só, vai ser ruim para os Estados Unidos essa tarifa? Vai ser ruim. O suco de laranja vai ficar caro lá nos Estados Unidos, o café vai ficar caro lá nos Estados Unidos, mas vai ser muito pior para o Brasil, não vou enganar vocês não. E se você acha que esse cartão aqui vai resolver o problema, não vai não, tá? Porque esse é o ponto, isso aqui é muito mais uma ameaça do pessoal para dizer para os Estados Unidos, tá vendo? Não precisamos de vocês. A gente pode entrar nessa estrutura de pagamento da China e resolver isso, né? Tem o pessoal falando aqui, ó, que isso daqui é guerra híbrida, que não sei o que lá, aqui, ó. Qual o perigo da chegada da UnionPay no Brasil, negociada entre Lula e Xi Jinping? A UnionPay está vindo através de um banco esquerdista, o Left Bank. Talvez seja alternativa para o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, o Left Bank, não tem nenhuma relação com os Estados Unidos. Então, tá vendo? O Alexandre de Moraes não vai ter conta no Bradesco, não vai ter conta no Itaú, mas pode ter conta no Left Bank. Muito justo para ele, né? E vai receber cartõezinhos da UnionPay e vai conseguir receber o dinheiro da UnionPay. É uma possibilidade, não vejo nada de errado com isso daí. Agora, o que ele está falando aqui é justamente a questão estratégica, né? E aí ele fala sobre os riscos geopolíticos, de soberania e não sei o que lá. Eu acho que... Por quê? Porque o UnionPay ele funciona com o CIPS, Cross Border Interbank Payment System, uma alternativa chinesa ao SWIFT, que permite transações internacionais sem a intermediação do dólar americano. Ou seja, qual que é o problema aqui, né? Um ponto que eu falei para vocês é que o Brasil está sendo acusado, eu já falei isso num outro vídeo, está sendo acusado de lavar dinheiro para terroristas lá no Oriente Médio e talvez para a Rússia e para o Irã também, né? Por que o Brasil está sendo acusado disso? Porque o Brasil é uma economia grande, né? Uma economia que tem contatos tanto no Ocidente quanto nesse eixo do mal, no final das contas. E qual que é o problema disso? O cartão de crédito não deixa de ser uma maneira muito boa de você lavar dinheiro, porque você tem um monte de gente
pessoas pequenas mandando dinheiro para isso, pagando faturas do cartão de crédito e coisa e tal. Então você acaba tendo um caminho para lavar dinheiro. Uma maneira de, por exemplo, o Putin conseguir lavar dinheiro aqui no Brasil, ou Hezbollah, ou Hamas, lavar dinheiro aqui no Brasil através desse tipo de cartão. De novo, isso é culpa do cartão? Não, isso é culpa de quem está lavando dinheiro. Mas que cresce essa possibilidade, cresce. Aumenta essa chance, aumenta, né? Algumas pessoas falam que isso daqui está sendo feito para salvar o Alexandre de Moraes, que ele não vai ter conta no Brasil, vai ter que ter conta no Left Bank, a fintech brasileira Left Bank, não sei o que lá. Olha, mas isso daí eu acho que é perfeitamente razoável. Ele pode ter a conta dele no Left Bank, receber salário por lá, não vejo problema nenhum nisso, né? Qual o problema dele ter um banco diferente, né? É verdade que, no final das contas, isso aqui vai acabar refletindo num problema que existe sim aqui no Brasil, que é o fato de que embora a nossa balança comercial com os Estados Unidos e com a China seja quase a mesma coisa, né? Aliás, com a China é maior ainda que com os Estados Unidos, a questão de investimento é muito maior dos Estados Unidos do que da China. Então, no final das contas, isso vai se refletir em taxas maiores nesse cartão para empréstimos. Então, não vai ser a mesma coisa não, continua sendo ruim esse cartão de crédito para o Brasil, né? Tem gente falando aqui que o cara tá vindo com o Banco Master e que a esposa do Alexandre de Moraes, ela é advogada do Banco Master. Olha só, sim, a esposa do Alexandre de Moraes é advogada do Banco Master. Mas, meu amigo, o escritório do Alexandre de Moraes, da esposa do Alexandre de Moraes, é contratado por todas as empresas grandes aqui no Brasil. Então, assim, não é... porque ela tem contato com o Banco Master, então quer dizer que ela está metida nisso. Não, não é isso. Isso aí é detalhe, né? Não é esse o problema, né? E o Banco Master vai se aliar à operadora de cartão chinês e coisa e tal. Na verdade, isso já está acontecendo. Gente, você já consegue usar cartão da UnionPay no Brasil já há muito tempo, que essas maquininhas POS já tem tudo configurado para isso. Não faz diferença, né? Ele pode socorrer os bloqueados? Até pode socorrer os bloqueados, mas, de novo, não vai fazer muita diferença no final das contas. Eu acho que é bem-vinda a concorrência, mas, de novo, isso daqui é muito mais propaganda do Left Bank que eles estão fazendo. Eles estão querendo aproveitar essa onda que o Lula está falando, não porque não vamos nos ceder aos Estados Unidos, está querendo que o pessoal de esquerda peça cartões da Left Bank com UnionPay para fugir do Mastercard, Visa e coisa e tal. No final das contas, o pessoal vai pedir esse cartão, vai se ferrar, porque embora as maquininhas já funcionem com esse cartão, não vai ter muito lugar que aceita ainda vai ter limitações para isso daí. Enfim, vamos ver o que vai acontecer com essa história aqui, mas isso daqui é muito mais propaganda da UnionPay e do Left Bank do que qualquer outra coisa. Não é uma medida que vai mudar o mercado brasileiro significativamente, né? Agora, é verdade que é um passo numa direção que me preocupa, tá? Então, como eu falo para vocês, o grande risco dessa história toda é o Brasil vai estar se afastando do eixo democrático do mundo e se alinhando com o eixo do mal, com a Rússia, com o Irã e com a China. E agora também, olha só, países dos BRICS querem os próprios cabos submarinos de comunicação. O Lula está querendo fazer um cabo daqui para a China. É exatamente para isolar o resto da internet, entendeu? Só vai comunicar agora através do firewall chinês, para não ter contato com os imperialistas yankees dos Estados Unidos. Tu já imaginou a merda? Veja, essa visão de que o firewall chinês funciona, que ele impede os chineses de se comunicar, isso é lorota, tá? Isso não funciona de verdade. Mas certamente torna as coisas mais difíceis. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.